Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, a partir do verso 33. Vamos ler até o versículo 41. Marcos 9, do 33 ao 41. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele ainda em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Trazendo uma criança, colocou no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Capítulo 9 do Evangelho de Marcos, ele vem logo ao princípio, Jesus vindo do Monte da Transfiguração, aonde Jesus foi lá no monte com Pedro, Tiago e João, e naquele local apareceram Elias e Moisés em corpo de glória, para falar com Jesus. Então eles ficaram um período ali, olha só, o Moisés, o mestre da lei, o Elias, o representante da classe dos profetas, o representante da trindade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na presença do Cristo, e os 3 mais chegados dos apóstolos, todos eles reunidos no monte. E a Bíblia diz que Elias e Moisés falavam com Jesus. Falavam com Jesus. E o que eles falavam? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Vai, marca aí, deixa marcado Marcos. Lucas, capítulo 9. Verso 31. Vamos ler o versículo 30, para que toda a palavra de Deus seja, então, gravada no nosso coração. Lucas, capítulo 9, versículo 30 e versículo 31. Versículo 30. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua própria partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. A palavra partida aqui, no grego, é a mesma palavra que Paulo usou quando ele escreveu sua última carta, na sua última prisão. Quando ele diz que ele já está pronto para partir. E o significado, por exemplo, da partida de Paulo era realmente isso, era uma partida. Que a vida dele já estava a ponto de terminar. Foi sua última prisão, ele morreu nas masmorras romanas. Então era a partida. Moisés e Elias falavam com Jesus acerca do que ia acontecer com Jesus em Jerusalém. A sua partida em Jesus, o seu sacrifício, a entrega da sua vida pelos pecados dos homens. A pauta da conversa do representante da lei, do representante dos profetas, do representante de Deus na terra como homem, a pessoa de Cristo,
E os representantes dos apóstolos foi a entrega de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz. Então Jesus vem do monte. Quando já está lá, ele pediu para Tiago, Pedro, Tiago e João não comentarem nada daquilo que eles tinham visto e ouvido. E foi aonde também Jesus se transfigurou, mostrando para eles qual era a glória futura. O que ia acontecer no terceiro dia, que Jesus ia ressuscitar com o corpo de glória. Então aquilo ali era uma pré-amostra do que ia acontecer com o Cristo ressurreto, o corpo de glória. Mas era o sacrifício, era a entrega, era a vida de Jesus sendo entregue. Então esse é o ministério de Cristo. O ministério de Cristo não foi nesse mundo para angariar aplausos humanos. O ministério de Jesus não foi uma projeção da sua vida para o mundo, no sentido de o mundo reconhecer ele como um homem bom, a quem nós devemos seguir. O sacrifício de Cristo é o sacrifício vicário na cruz, para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados. Então a pauta daquela reunião foi essa. Então Jesus vem do monte, pede para os discípulos, vocês não comentem nada com os outros. Quando Jesus vem do monte, ele avista os outros apóstolos que ficaram lá no vale. E aí Jesus vê eles lá no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, discutindo com os fariseus. Jesus vê os seus apóstolos, Jesus vê os fariseus, os representantes da religião, e Jesus vê a multidão. E Jesus vê a discussão inútil e a necessidade da multidão. Então, o que os apóstolos estavam fazendo? Discutindo com os religiosos, enquanto a multidão precisava do quê? De ajuda. A multidão precisava de ser atendida dentro das suas necessidades. Quando Jesus chegou, então tinha um pai com o filho. Senhor, eu já trouxe esse menino aqui para os seus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. E aí Jesus chama o pai, conversa com ele, pergunta há quanto tempo que o filho tem sido atormentado por aquele espírito maligno. Então, aquele espírito maligno estava atormentando aquela criança desde a sua infância. Então, quando o inimigo da alma ataca nossas crianças? Não são quando elas fazem 18 anos. É na infância. Porque a astúcia está dentro do coração de uma criança. E aí Jesus chama os discípulos, olha, vocês não viram a multidão, vocês estão discutindo com os fariseus, e toda a necessidade da multidão está ali. Os discípulos não entenderam o ministério de Jesus. A igreja ainda hoje, ela não entendeu o ministério de Jesus. Nós ainda estamos indo em culto para ser abençoado, nós ainda estamos orando para converter Deus a nós. Sabe por que a gente ora? A gente ora porque a gente quer converter Deus a nós. Deus a fazer o que eu quero. As nossas orações são assim. É tentar converter Deus e não tentar ouvir tudo que Deus tem para falar para nós. O grande problema nosso do cristianismo é que nós não estamos amadurecendo a nossa vida. Nós não estamos crescendo como filhos de Deus. A Bíblia diz que Jesus ele crescia em graça diante de Deus e diante de quem mais? Dos homens. Mas as igrejas, elas estão cheias de criança, cheias de meninos e meninas mimadas e birrentas. Porque não há um desenvolvimento da nossa fé. E aí você vê os birrentos lá no vale. Jesus subiu no monte para orar, para conversar com Elias, com Moisés, e os discípulos dormiram lá em cima do monte. Quando ele desceu, tinha um monte de discípulos dele discutindo, perdendo tempo. Porque quem discute é criança birrenta.
Quem fica perdendo tempo com isso é criança birrenta. E aí o pai aparece. Eu trouxe aqui o meu filho. Os seus discípulos não fizeram nada. Por quê, meus irmãos? Por que não fez nada? Porque nós estamos vindo em igreja ainda para salvar a nossa vida. Nós estamos saindo da nossa casa no dia de domingo, no dia de quinta-feira, para vir na igreja para salvar a gente, salvar o eu. Deus não veio salvar eu, Deus veio matar o eu, porque Deus veio salvar nós. É uma família, todo mundo junto, não tem divisão. Família que tem divisão, ela está rachada, e nem o reino do diabo é assim. Nós estamos vindo em igreja ainda, desse jeito. Nós vamos orar muito, nós vamos jejuar muito, porque nós vamos converter Deus a todos os meus desejos. E aí Jesus olha para a multidão lá, como ovelhas que não tem pastor, e agora aqueles que deveriam estar lá no vale, orando e cuidando das necessidades das ovelhas, estão perdendo o seu tempo em ficar discutindo. É porque a igreja não entendeu o ministério de Jesus ainda. Já passou mais de 2000 anos e nós continuamos como birrentos. Aquelas crianças que batem o pé no chão e rola para lá e rola para cá porque quer obrigar o pai e a mãe a fazer o que ela quer. E aí quando Jesus foi para Cafarnaum, os discípulos tomaram uma distância ali no texto que nós lemos. Eles estavam um pouquinho na frente e adivinha só o que eles vinham fazendo? Discutindo. E eles tiveram uma outra discussão. Marcos capítulo 9. Volta lá. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele ainda na casa, interrogou os discípulos. Olha só, Jesus andou o caminho todo observando, ouvindo. Como Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Quando Deus não está perto de você? Agora eu quero perguntar para o crente, Deus está perto de você ou em você? Fala para mim, crente. Onde que Deus está? Quando a gente lê aquele versículo da Bíblia, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém. Quando você lê aquele versículo, você acha que Deus está onde em você? Deus está do seu lado? Não, Deus está dentro de você. Então tudo que você fizer, você está mostrando para o mundo quem é o Deus que você serve. Porque agora é Deus em você e através de você. Então lá na sua rua, no seu bairro, na sua casa, no seu trabalho, todo mundo que passar e ver você, ele fala assim, ó, ali está o Deus ali, ó. O Deus falso ou o verdadeiro? Nós estamos achando ainda que nem os discípulos, que Deus está do lado. Deus não está do lado, Deus está aqui dentro. Sabe por que Deus está aqui dentro, meus irmãos? Porque a gente não entendeu ainda que nós somos filhos de Deus. E nós estamos que nem criança birrenta, dando birra diante do nosso pai. E dando mau exemplo ainda. Então, como o pai é muito amoroso, misericordioso, ele percebeu que eles estavam discutindo ali para o meio do caminho. Versículo 9, ele chegou em casa. Quando ele chegou em casa, Jesus não quis uma discussão no meio do caminho. Jesus esperou chegar em casa. E todo mundo quietinho, Jesus sentou com eles e perguntou, o que mesmo vocês estavam discutindo no meio do caminho? Então aquela autoprojeção,
aquele falso entendimento de que Jesus agora é o sacrifício, ele vai entregar sua vida por nós, os discípulos estavam na contramão de Jesus, porque em vez de eles pensarem que agora, eles que eram a oferta ao mundo e à multidão, quando Jesus fez as duas multiplicações, do pão e do peixe, o que Jesus disse para os discípulos? Quando eles disseram que não tinha dinheiro, Jesus diz, dai-vos vós a eles o que? Comer. Porque agora vocês vão ser o Cristo. Agora vocês vão ser os filhos de Deus, representados nesse mundo. Agora vocês vão ser a minha representação, porque eu estou em vocês, e vocês em mim. Foi por isso que quando Filipe indagou Jesus, no Evangelho de João, mostra-nos Jesus diz o quê? Quem vê a mim, vê quem vê você, vê o Pai. Quem conversa com você, conversa com o Pai? Fala para mim. Quem vê você passando, vê você como a representação de Deus aqui nesse mundo? Quem vê as suas ações e atitudes, vê você como a representação de Deus nesse mundo? Porque é isso que nós somos agora. Então, porque a gente não entendeu que a gente é filho. E aí a Bíblia diz assim, que Jesus, ele é o primeiro de muitos irmãos. Então o que nós somos de Jesus? Irmãos. E se nós somos irmãos de Jesus, nós somos filhos de Deus. Então nós temos um Pai Celestial. E o Pai Celestial, ele quer tratar com os filhos. E aí os filhos estão discutindo na contramão, em vez de eles terem entendido como igreja de Cristo, que agora eles são a oferta a esse mundo, e o mundo tem que olhar para eles e ver o Cristo representado na vida deles. Eles estão discutindo para ver quem vai ser o maior, o mais importante. Aquele que vai ser o chefe. Aquele que vai ter o cargo mais importante, aquele que vai ter o maior salário, aquele que vai se apresentar melhor, aquele que vai aparecer melhor. Olha só, Jesus está falando com eles sobre uma entrega de vida, e eles estão querendo ser projetados a esse mundo. A igreja entendeu alguma coisa? Versículo 34, guardaram silêncio porque pelo caminho haviam discutido entre si qual era maior. Então quem vai ser o maior aí? Evangelho de João, capítulo 13. Você está em Marcos, você vai passar Lucas, João. Evangelho de João, capítulo 13. Versículo 4 e versículo 5. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 4 e versículo 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Versículo 5. Depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Versículo 12 do capítulo 13. Depois de lhe haver lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Será que a igreja está compreendendo hoje, depois de mais de 2000 anos, no terceiro milênio, a obra de Cristo? Eu acho que não. Eu acho que nós estamos aqui, cada um buscando aquilo que lhe é próprio, querendo as suas facilidades, tentando buscar um Deus que nos safe das nossas circunstâncias e das bobagens que nós fazemos nessa vida. Nós não estamos aqui com o propósito eterno de ser o Cristo. Não, nós estamos com o propósito aqui de Deus, então, arrumar um Deus que me safe das circunstâncias erradas e dos problemas que eu me meti.
E é isso que nós estamos querendo. E aí Jesus lavou o pé dos discípulos. Vocês entenderam o que eu fiz aí? Claro que não. Porque nós estamos buscando um Deus que nos livre das circunstâncias da nossa vida. Nós não estamos buscando ser a imagem e semelhança do Cristo. O nosso irmão, que temos o mesmo Pai. Versículo 13. Vós me chamais o Mestre e Senhor, e o dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Então não tem lugar aqui para maior. Igreja não tem lugar para maior. Igreja tem lugar para aquele que quer ser o servo de todos. Obra de Deus é essa. Ou nós estamos aqui todo mundo confuso porque a gente não sabe o que a gente está fazendo aqui. Será que você sai mesmo da sua casa para ir para a igreja, para pedir a Deus todo quinta e domingo, para Deus te livrar das bobagens? Ou você vem para a igreja para conhecer esse Deus da Bíblia e se tornar a cada dia parecido mais e mais com Ele e ser igual a Ele? Porque esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus, meus irmãos, não era somente salvar algumas pessoas, algumas almas, não. O propósito de Deus era transformar elas em filhos de Deus. E aí os discípulos estão discutindo quem deles vai ser o maior. Que coisa, irmãos, não entenderam nada. E nós continuamos não entendendo nada. Porque nós estamos fazendo culto para ser abençoado e estamos orando para converter Deus a nós. E não para me tornar a imagem e semelhança do Cristo. Marcos capítulo 9. Jesus então pega uma criança, coloca no meio deles, coloca nos seus braços e disse-lhes, versículo 37, qualquer que receber uma dessas crianças, a mim me recebe, e não somente a mim, mas aquele também que me enviou. Que coisa, meus irmãos! Quando você olha para esse mundo, como é que funcionam as coisas no mundo? O importante é quem é servido. O importante é aquele que tem um cargo mais elevado. O importante é aquele que tem muita gente sobre as ordens dele. Mas no reino dos céus, o maior é o servo de todos. Então está vendo como a nossa vida está equivocada? Nós estamos nos reunindo como igreja, achando que nós temos que ser o cabeça do mundo. Que nós temos que ser os primeiros. Que nós temos que ser os servidos. Enquanto a Bíblia diz que aquele que quer ser o primeiro tem que voltar lá na fila e ser o último. Que aquele que quer ser o maior, ele tem que aprender a ser o servo de todos. Então a pirâmide do reino de Deus, ela está invertida, mas nós estamos invertidos também. Porque ainda nós temos na nossa cabeça a projeção a esse mundo. Quando a mulher cananeia ouviu que Jesus estava nas terras de Tiro e de Sidom, e foi lá clamar a ele por causa da sua filha, qual que era a solução do problema da filha?
Uma escola particular? Um bairro melhor? Roupas de marca? A solução do problema daquela filha e daquela mulher era Cristo. Sabe por que os nossos problemas aumentam, irmãos, em vez de diminuir? Porque a solução deles não tem sido Cristo. Tem sido uma casa melhor, num bairro melhor, uma escola melhor, uma roupa melhor. E aí a gente procura uma igreja que vai nos ensinar o quê? Vai nos ensinar que você tem que ter tudo de bom e que você não tem que ser o Cristo, que você tem que salvar a sua vida, e salvar a vida no sentido de você salvar ela dentro dos seus prazeres, dos seus gostos e das suas vontades. Você sabia que o apóstolo Paulo denunciou isso aos romanos, dizendo que por trás da nossa vida, de uma aparente bondade, aparece o quê? No capítulo 7, versículo 21. O mal. Você sabia que uma pessoa, ele nunca pratica o mal como um ato de maldade? Que sempre antes da maldade tem uma ação bondosa. Você sabia que as almas, elas buscam a vontade de Deus dentro do seu coração e dentro do seu entendimento pervertido e não dentro da palavra de Deus? Por isso que a maldade, muitas vezes, nós não identificamos ela, porque ela tem uma aparência de bondade, de devoção. Mas o que vai aparecer lá no final, sabe o que é, irmãos? O bem que quero fazer, não faço. Mas aí tem uma lei que diz para mim, Paulo diz assim, a lei do pecado, que diz para mim que o mal reside em mim. E o campo da malignidade é o nosso corpo, é o nosso coração, aonde Jesus diz que procedem todas as coisas malignas, é o nosso entendimento pervertido. O campo é aqui, ó, o campo de ação. Pode perceber, as boas ações acabam se tornando coisas terríveis e malignas. Jesus colocou a criança era tão desprezado. Se vocês receberem um desses pequenininhos aqui, ó, vocês estão me recebendo a mim. Mas a igreja não dá valor no desprezado. Porque nós não queremos que a nossa vida seja entregue em prol do nosso próximo, que nós devemos amar. E aí acontece uma outra coisa. Versículo 38 do Evangelho de Marcos 9. Eles queriam ter uma projeção, eles queriam ser o maior, e agora acontece uma outra coisa aqui, meus irmãos, que tem que ficar bem clara, o nosso entendimento. Eles achavam que Deus era exclusivamente deles. Vamos lá. Disse-lhe João, mestre, vimos um homem, que em teu nome expelia os demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu, não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome, e logo a seguir fale mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Muito bem. E aí então, você abriu a palavra de Deus, e agora você vai dizer assim, está vendo, pastor? Está vendo como nós estamos cometendo um erro? Porque nós vem aqui na igreja, o senhor não faz nenhum milagre.
A gente vem aqui na igreja, o senhor não expulsa nenhum demônio. Mas eu quero falar uma coisa para você. Quando você lê a Bíblia, você fica preocupado em interpretar a Bíblia do seu jeito. Eu quero que os irmãos façam uma pergunta ao texto. Não pergunte o que Jesus está querendo dizer. Pergunte justamente o que o texto não está dizendo. O que o texto não está dizendo? Ele não está dizendo que todo mundo que está expulsando demônio aí está certo. Ele não está dizendo que todas as religiões são boas e tudo que fala de Deus é bom. Não está dizendo isso. O que mais Jesus não está dizendo? Que no final de todas as contas, todos os caminhos vão levar ao céu. Porque senão nós vamos pegar esse versículo aqui e vamos transformar ele num ecumenismo pleno. Que você pode buscar uma outra religião, ela vai falar para você que você é salvo por batismo e por obras, e está tudo certo. Que você conquista a sua salvação e não é salvo por Jesus. Mas está tudo certo. Fala de Deus. É isso que o texto não está dizendo. Porque senão Jesus cairia em contradição consigo mesmo. Mateus capítulo 7. Volta um pouquinho aí sua Bíblia. Mateus capítulo 7. Versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vamos continuar lendo. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, ou explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Então você pergunte para o texto o que o texto não está dizendo. Que não tem um ecumenismo. Que só tem duas coisas nesse mundo: a verdade e a mentira. Ou você vive dentro da verdade, ou você vai escolher viver dentro de uma mentira. Essas pessoas vão falar para Jesus, nós expulsamos demônio, nós fizemos milagre, nós falamos no seu nome, e Jesus vai dizer uma coisa interessante para elas. Não é que Deus conheceu elas e depois... Não foi isso que Jesus disse. Eu nunca... A palavra é nunca. Nunca vos conheci. Porque essas pessoas estavam pensando em autoprojeção e não entrega da sua vida ao reino de Deus. Essas pessoas não entenderam o verdadeiro sentido de ser um filho de Deus nesse mundo. Jesus diz, eu não conheço vocês. Não sei quem vocês são. Porque tem muita gente, irmãos, que está plenamente equivocada das suas convicções de fé, porque não entendeu nada ainda, o que representa a igreja de Cristo, o que nós representamos aqui nesse mundo, e o que nós somos chamados a ser. Nós estamos muitas vezes vivendo como aqueles que não têm esperança. Gastando o nosso tempo, nossa vida, os nossos bens, com tudo que não presta.
é porque ainda a gente não se deu conta de quem nós somos. Você proibiu ele, João? Não proíbe ele não. Deixa ele lá. Por quê, Senhor? Porque no dia do juízo ele vai dar conta comigo. Porque você não é o juiz. Eu não fui colocado aqui para ser juiz. Mas o juiz naquele dia vai julgar verdadeiramente quais foram as verdadeiras intenções do seu coração. E que se você entendeu realmente qual é o sentido de ser chamado filho de Deus. Se você já compreendeu aquilo que Jesus disse para Pilatos, o meu reino não é deste. Ah, mas a gente vive correndo atrás do mundo. Meu reino não é daqui, meus filhos. E por que vocês estão tão ansiosos para com essa vida? O que vocês vão comer, o que vocês vão vestir, o que vocês vão beber. Por que as aflições tomam conta do coração de vocês? E aí não tem tempo para vir na igreja, porque eu tenho muita coisa para fazer. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Você proibiu ele, João? Proibi. Ele não anda com a gente. Ele não faz parte do nosso clube. Mas a Bíblia diz que o Cristo é para todo aquele que crê. Jesus, ele também sofreu. Se você sair aqui em Oriente, sai aqui em Oriente, em todas as denominadas igrejas, faz uma pergunta para eles assim, chega na porta e pergunta, para quem está na porta, aqui é o caminho certo? E o que ele vai responder? É. Aí você vai na outra, aqui é o caminho certo? É. Aí você vai lá na outra, aqui é o caminho certo? É. Porque a religião faz isso, certo? A religião diz que eles são o caminho. E que se você não seguir as regras deles, se você não for batizado na religião dele, se você não usar a saia dele, se você não deixar de pintar o cabelo que nem ele, se você não parar de usar o brinco que nem você usava, se você não mudar a sua vida, a sua aparência, você está fora. Se você não seguir as doutrinas humanas que eles criaram, você não faz parte do reino de Deus. E o próprio Jesus enfrentou essas coisas. O próprio Cristo, você sabia disso? Evangelho de João, capítulo 9. O próprio Jesus passou por esse momento. Por isso que ele perguntou para o João, João, você proibiu ele, João? Evangelho de João, capítulo 9. A cura do cego de nascença. Versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver? Ao que lhe respondeu, aplicou lodo em meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é, o quê? Ele não é de Deus. Para quem que eles estão falando isso aí, meus irmãos? Para o próprio Deus. Olha que interessante. O que a religião faz? A religião, ela vem e ela olha para a pessoa e diz assim, não, esse homem não é de Deus. Mas por que ele não é de Deus? Versículo de número 16. Porque ele não guarda o sábado. Nós estamos entendendo o papel de igreja, irmãos? Olha o que fizeram com Jesus. Esse homem não é de Deus, não. Mais para frente vão chamar ele de pecador. Esse é um pecador.
Aí o cego vai responder: olha, se ele é pecador, eu não sei, eu só sei que de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. E eu não tenho ouvido que desde a fundação do mundo, um homem cego de nascença tenha sido curado. Mas eles disseram para Jesus que ele não era de Deus. Isso é o que religião faz. Então você tem que ter um cuidado terrível. Porque com a Bíblia na mão você pode estar sendo enganado. E sabe qual é o problema, irmãos? Nós não conhecemos Deus revelado. Porque ainda nós estamos indo na igreja com outros propósitos. E não em conhecer e passar a conhecer o Cristo e ser como Ele é. A gente só quer um Deus que ajuste e arrume as nossas confusões. Só isso. E aí quando você pensa na multidão que tem aí fora, quando a gente diz assim, olha, vocês não sigam a multidão. Mas para não seguir a multidão vai ter que nos seguir, porque agora nós vamos ser a representação do Cristo neste mundo. Então eu não vou ser mais um daquele no meio da multidão que vai lá porque quer um serviço e quer uma bênção de Deus. Eu vou ser aquele que vai ser o abençoador dessas vidas. Porque quando Deus olha para o Abraão e conversa com ele, Deus fala para ele que vai abençoar ele, mas diz também uma palavrinha: se tu uma bênção. Ou nós estamos no meio da multidão ainda, ou agora nós somos a representação do Cristo. Quando Jesus olhou os discípulos, eles estavam discutindo. E a necessidade da multidão estava toda lá. Portanto, eles esperaram Jesus chegar, o Pai esperou Jesus chegar para ir falar com ele. Olha, os seus discípulos não puderam fazer nada. Aí você já imaginou o que Jesus pensou? Quando eu for para a destra do Pai, como é que vai ficar essa gente? Como ovelhas que não têm pastor. E quem que é o pastor? Pastor Maurício? É. Mas quando você está lá no trabalho lá, tem algum pastor Maurício lá para fazer culto lá na Ressolagem? Tem alguém para fazer culto lá na Nestlé, na Rebobinadeira? Tem alguém para fazer culto lá no pátio em Pompeia? Tem alguém para fazer culto lá quando reúne o pessoal? Então quem é o pastor dessas almas? Quem é que está representado lá? Você, meu irmão. Tem alguém para fazer culto lá no preço certo? Mas quem que está lá? Você é a representação de Deus lá. Lá na escola. Lá com seus vizinhos. Quem que é a representação de Deus lá na sua rua? Fala para mim, meus irmãos. Aleluia. Ou nós somos da multidão que só está atrás de um serviço, de um milagre? Deixa ele lá. Quem não é por nós, quem não é contra nós, é por nós. Evangelho de João, capítulo 7. E ali Jesus diz algo assim, bem maravilhoso a nós. Evangelho de João, capítulo 7. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
Então agora você é o Cristo. Você não é mais o ventre. Agora você não é aquele que tem fome do pão. Mas você agora é a representação do pão que desceu do céu. Você agora não é mais aquele ou aquela que tem sede. Mas agora você é a fonte que vai jorrar para as outras almas, para aqueles que são filhos de Deus, que precisam ouvir. E a fé vem pelo quê, meus irmãos? Fala para mim. A fé vem pelo ouvir. E como eles vão ouvir lá? Como eles vão ouvir? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão rios de água viva. Você não é mais aquele que já tem sede. Você agora é aquele que vai dar de beber a outro. Então nós temos que entender qual que é o papel da igreja aí. E a igreja não é prédio. A igreja somos nós. Você quer ver como a gente evangeliza? Sabe como a gente evangeliza? A gente chega no cara, eu quero falar para você que ele, o Senhor, me salvou. Então é ele, eu e o tu. Certo? E aí então o que acontece? O tu, se você não tiver um encontro com ele, você vai para o inferno. Essa é a nossa maneira de evangelizar. Qual que deveria ser a nossa maneira de evangelizar, segundo as Escrituras? Nós, porque nós somos, nós temos que nos apresentar ao nós, e não o tu, que não conhece nós. E aí nós chegamos perto do tu, que não é tu, mas é nós, porque Deus veio nos salvar. Deus veio restaurar a relação. Deus não veio salvar o eu. E aí ele vai ser parte de nós. Ele não vai ser mais o tu. Porque aí eu viro intermediário. Tu, você tem que conversar com ele. Não. Nós temos que nos apresentar a ele agora como filhos de Deus. Para que você seja um em nós. Meus amados irmãos, o que nós estamos fazendo nesse mundo? Fala para mim, meus irmãos. Fala sério. Quando Jesus, volta lá em Marcos para a gente encerrar. Versículo 40 e 41. Pois quem não é contra nós é por nós, porquanto aquele que der de beber um copo de água, um desses pequenininhos, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Na Bíblia, Jesus exaltou duas pessoas que uma fé que ele nunca viu. E essas pessoas, aos olhos dos judeus e dos judaizantes, eram pessoas que estavam fora do reino de Deus. Quem são elas? O primeiro é o centurião romano, que aos olhos do judeu, jamais ele poderia ser salvo. E aí Jesus olhou para aquele centurião romano e disse assim: eu nunca vi em Israel uma fé como essa. Aí quando Jesus está nas terras de Tiro e Sidom, na Fenícia, quem foi a rainha mais terrível do Antigo Testamento que veio da Fenícia? E casou com Acabe. Como é que é o nome dela? Jezabel.
Então, numa terra que nasceu Jezabel, uma das piores rainhas e mulheres do Antigo Testamento, que mandou matar todos os profetas, Jesus encontrou uma mulher que foi lá clamar a ele por causa da sua filha. E quando ela respondeu para Jesus aquela resposta tão humilde e singela, Jesus diz que nunca tinha visto uma fé como aquela. Não era nenhum judeu, não era nenhum apóstolo, não era nenhum profeta. Era um centurião romano e uma mulher cananeia. Então você podia imaginar, por exemplo, que da terra da onde nasceu Jezabel, saiu a mulher que Jesus disse que nunca tinha visto tanta fé. Por isso, meus irmãos, que nós temos que ter muito cuidado com as questões de fé da nossa vida. Porque senão nós não vamos estar vindo na igreja para ser como Cristo é, para falar como Cristo falaria, para perdoar como Cristo perdoava, para amar como Cristo amava, para andar como Cristo andou, para agir como Cristo agiu. Então nós estamos perdendo tempo aqui. Nós estamos perdendo tempo. Muitas vezes, irmãos, nós não estamos contentes com a igreja que Cristo está edificando. Mas aí você tem a oportunidade de abrir sua própria igreja. Para ser do jeito que você quer. Só que isso não significa que ela vai ser uma igreja de Deus. 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios 3. Esse vai ser o nosso último versículo. 18. Eu quero que você preste bem atenção e que essa palavra de Deus chame a atenção do seu coração. Por favor. Capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria. Então, para que Deus nos fez nascer como seus filhos? Para ser a imagem do Cristo. Para que quando você vir na igreja, você entender, eu tenho que responder como Cristo responderia. Eu tenho que passar a ver as coisas como Cristo via. Eu tenho que falar como Cristo falava. Porque você acha mesmo que Deus fez todo um plano eterno, construiu o universo para salvar meia dúzia de gente, irmãos? Fala para mim. Você acha que esse é o plano de Deus? Você acha que Deus não poderia ter resolvido essa questão da salvação no menos de 3 semanas? Você acha mesmo que Deus não poderia ter salvo a humanidade aí, mandado todos os seus anjos, todas as 12 legiões, com os carros de fogo, anunciando aí, com uma gaiola bem grande atrás, o Satanás, o diabo preso lá dentro, e eles gritando no mundo inteiro, é ruim, é ruim. Então quem não quer ser salvo pelo Cristo, o que está reservado para vocês é essa gaiola aí atrás, com esse pessoal aí dentro. E em 3 semanas, todo mundo estava convertido e evangelizado. Mas quando Deus nos colocou para fazer esse trabalho e não um serviço, porque o que nós estamos fazendo aqui como igreja não é um serviço. Porque se eu quisesse um serviço, eu mandaria os anjos fazer, porque eles não precisam de dinheiro, eles são perfeitos, eles são fortes, eles não dormem.
Mas como é um trabalho, por que Deus nos deu esse trabalho como igreja? Porque o dia que você pedir para sua filha lavar a louça para você, não é porque você está com preguiça, é porque a mãe quer ficar perto da filha. Quando o pai pegar você assim, pegar as crianças de casa para bater um prego, não é porque ele precisa que você bate um prego, é porque ele quer ser perto dele. É que você passe a conhecer o seu pai, que você ande junto com ele, para aprender como ele é, quem ele é e como você deve ser como filho. Por isso que é um trabalho. Porque se fosse um serviço, Deus tinha seres muito mais capacitados e perfeitos para fazer isso aqui. Mas como é um trabalho, então Ele coloca os seus filhos aqui como nós. Por quê? Porque Ele deseja, é isso aqui, ó. E tudo que a gente for fazendo de errado, Deus vai consertando. Deus vai moldando. Deus vai corrigindo os nossos erros. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós temos que compreender realmente qual que é o propósito nosso nesse mundo. O propósito da Igreja de Jesus não é uma projeção humana, mas é de chamar o tu de nós e transformar-nos à imagem e semelhança do Cristo. Para que quando você estiver no seu trabalho ou em qualquer lugar, a pessoa possa olhar para você e falar assim: acabei de falar com Cristo ali. Ele tem umas palavras boas para o nosso coração, para a nossa vida. Eu vou ser um pouco bestial aqui agora. Lá no Caiado nós nos reuníamos. Quando estava o vendedor da Goodyear, o gerente da loja, todo mundo ia lá cedo, um dando a mão para o outro, porque a gente leu a Bíblia e a gente ia orar. Quando eu estava na Nestlé, lá embaixo, no armazém, aquele exaustor ligado, de domingo de manhã, Bíblia no bolso, escola bíblica dominical. Quem era a representação do Cristo nesses lugares? Pastor Gilberto? Não. Quem é que estava na rebobinadeira falando da graça de Deus? Quem é a representação do Cristo, meus irmãos? Somos nós. Por isso que nós temos que entender o nosso propósito como igreja. Muito bem. Peço que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus conceda um bom início de semana, com a graça e com a misericórdia.